Olá, esse é o projeto Igreja Sem Parede e hoje nós vamos tocar em um ponto que temos visto muito no YouTube, até pessoas ícones, pessoas que são muito conhecidas, que têm seus canais bastante valorizados, falando que os bolaines, que são buracos, poças de água ou pequenos lagos de água, já são o cumprimento de Ezequiel 47. Isso não procede. Na verdade, isso é mais um desejo que isso venha acontecer, ou então apenas uma estratégia para ganhar views, para ganhar likes e assim valorizar e aumentar o público do seu canal. Vamos trazer aqui algumas questões pertinentes que vocês vão entender que não se tratam disso. Vamos lá. Em Ezequiel 47, verso 1, diz o seguinte: Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Só no capítulo 47, no verso 1, já está dizendo que isso não procede, que as águas vão sair do umbral da casa, ou seja, no umbral do templo. Quando o terceiro templo, quando o templo vier a ser estabelecido por Deus no milênio, é então que isso vai acontecer. Não o terceiro templo que vai ser construído na época do anticristo, nos 7 anos de tribulação, mas após os 7 anos de tribulação, quando o Senhor Jesus vier para restaurar e implantar o milênio, então o próprio o Senhor vai estabelecer uma revitalização de todo o planeta, porque está escrito também que a natureza clama para ser restaurada. E isso vai acontecer de forma rápida. A água vai sair do trono, não vai aparecer em poças, em lagos, que vai se unir com os bolaines ou que vai se unir com o mar salgado, o mar morto, para então essas águas do mar morto virem a ficar doce. Não vai ser dessa forma. O que vai acontecer é que uma água, um rio caudaloso, e nós vamos ver isso, isso inclusive está escrito, que vai sair do lado direito do trono, do lado direito do templo, e vai correr até o Mar Morto, o percurso aí de 31 a 40 quilômetros, depende da rota que você faça. E aí então é que esse volume de água caudalosa é que vai fazer com que as águas do Mar Morto fiquem doces. Então só no versículo 1 já está dizendo que não é através de bolaines, isso não acontece, não vai acontecer. Isso, como eu falei, é mais um desejo ou, na pior das questões, uma estratégia para aumentar a curiosidade daqueles que assistem, dando seus views, dando seus likes e aí então valorizando seu canal, mas não tem procedência de forma nenhuma essa informação de que os bolaines fazem parte da profecia de Ezequiel 47. Os dois tópicos que nós vamos trabalhar diz respeito às torrentes de Negev, vamos traçar um paralelo com ela, e então vamos tocar especificamente nas águas purificadoras que saem do trono de Ezequiel 47. No deserto de Negev nós temos o seguinte, nós temos um grande deserto, área muito árida, na maior parte do ano. Isso vai de junho a outubro, com muita seca, não há uma gota de chuva sequer, e o deserto de Negev, que fica no sul de Israel, há muito tempo se tornou um local fértil por causa dessas correntes. Então as correntes que vêm de forma não avisada, sabemos mais ou menos o período, mas ela vem e sai levando tudo pela frente. E ao terminar a sua passagem, é como vem um rio que se inicia e se termina, ele então faz com que essa região do deserto fique florida. Está em Salmos 126, verso 4, o seguinte: Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes das águas do sul, ou seja, as correntes do Negev. Por que o salmista diz traze-nos?
porque é de forma rápida. Tire-nos, o que o salmista está dizendo é: tire-nos rapidamente daqui, como acontece com as torrentes do Negueb. Então, é um rio que se forma, uma torrente que se forma muito rápida, e por onde ela passa, ela sai trazendo um veio de rio, fazendo o seu caminho através da força que o Negueb traz. A natureza, ela clama por isso aí. Tanto é que após esse período de águas do Negueb, acontece em Israel um fenômeno que é o florescer de todo o deserto. O deserto, então, dá flores, como diz a própria profecia, né? As torrentes de águas de Israel, também conhecida como torrentes do sul ou águas do sul, são um fenômeno que ocorre no deserto do Negueb, no sul do país, durante a época da chuva. No Negueb não chove em nenhuma gota entre os meses de junho a outubro. São 5 meses a 6 meses sem chuva, de escassez total. E eu estive no deserto de Israel, estive no deserto da Judéia, e eu passei 3 dias lá, e devo confessar que o sol é escaldante mesmo. Nesses 3 dias eu saí totalmente desidratado de lá. Então, em apenas 5, 6 meses de deserto, de sequidão, de secura, né, de sol escaldante, é o suficiente para tornar toda aquela região sem condições de produzir absolutamente nada. Todavia, quando as torrentes descem, vamos saber por que elas descem, por que acontece isso, elas vêm varrendo tudo pela frente e em uma velocidade muito rápida, né? E como funcionam essas torrentes? As águas são armazenadas nas montanhas no período da chuva, que vai de outubro até maio. Essas águas são armazenadas durante a chuva, e em um momento, quando estão bastante densas, a quantidade de água é bastante volumosa, então elas desaguam e saem saindo dos montes onde elas ficam, ali no deserto, e desce todo percorrendo uma trilha em que ela mesma faz à medida que avança. E após a evaporação da água, o campo fica cheio de flores, como vocês podem ver aí. Então, imagine essa montanha aqui, onde a água pode ser armazenada aqui em valas, cisternas naturais. E então, quando essa quantidade de água está muito cheia, transbordando as suas valas, ela então desce a parte seca e sai varrendo todo o deserto e fazendo com que ele venha a florescer, não somente aqui, mas em locais que possam dar também cobertura de gelo. E nessa época de outubro, novembro, dezembro, principalmente dezembro e janeiro, é época de geada em Israel. Ao mesmo tempo que você tem um sol escaldante no deserto que acaba com toda a vegetação e todo ser vivo no sentido de planta, você também tem gelo que faz com que aconteça esse equilíbrio. E nós temos em Israel os dois picos de temperatura. De um lado nós temos a região com muita sequidão e do outro lado nós temos a região com muita umidade. E é nessa zona de meses, nessa janela de meses, em que a água é armazenada e transborda, fazendo então com que as correntes do Negueb varra todo o deserto, e assim que termina, vem a produção de flores. Para vocês terem uma ideia, veja a velocidade, como essas águas acontecem, a velocidade que ela acontece, ou seja, não é uma poça que aparece, aí eu estou falando do Negueb, e que vai então depois florir, não, é uma torrente que desce e ela então vai varrendo tudo pela frente. Essa torrente, nós podemos criar um paralelo com as águas que vão descer do templo. E nós vamos ver qual é o volume dessas águas e qual é a quantidade dessas águas. E vem em bastante velocidade, em torno de 3 metros por segundo, varrendo tudo que está pela frente em um volume de água
caudaloso, um volume de água imenso, que foi armazenado no período da chuva e agora ela desce por todo o deserto. Então vocês podem ver aí que o volume de água não é pouco, não são poças, e da mesma forma vai acontecer com a profecia quando for cumprida. Eu acredito piamente que no período do milênio, vai acontecer com Ezequiel 47. Para você ter somente uma comparação, para a gente ter uma comparação das águas purificadoras com os bolaines e as águas das torrentes do Negev, aqui você tem do lado um bolaine, que é uma poça de água, que é um pequeno lago, onde a água é armazenada aqui. Essa água aqui é da chuva ou uma água subterrânea que vem e filtra. Mas assim que o sol escaldante bate, essa água daqui superficial seca e isso aqui, toda essa região fica uma região de sal. Bolaine é a palavra informal que significa buraco. São águas que, apesar de brotarem de um solo extremamente salgado, conservam-se doces e saudáveis. Esses buracos misteriosos estão sendo chamados de bolaines e hoje há centenas deles em toda a região do Mar Morto. Você caminhando ou passando de carro pelo litoral, pela estrada que beira o Mar Morto, você vê vários e vários bolaines, vários lagos como esse, e pequenos lagos também de coisa de 1 metro, meio metro, coisa pouca, mas também chega a 100 metros de espaço, de diâmetro em um bolaine desse. Mas são águas temporárias. Quando o sol escaldante acontece, essas águas deixam de existir, voltando assim a ser um local de sequidão. Os bolaines surgem no Mar Morto, quando a água da camada superior evapora no verão, tornando-se mais salgado do que a camada inferior, que é mais fria. Então isso é até uma questão de física, né? Onde a água fria fica por baixo e a água salgada fica por cima. Essa água evapora, ficando assim o sal. Ou seja, os bolaines são formados com as chuvas, e no período de seca a água evapora e o bolaine volta a ser salgada, igual ao Mar Morto, como você vê aqui nesses bolaines, onde já tem cristalizado o sal dessa água que já baixou. Então você vê automaticamente aqui o sal cristalizado da água que existia até essas bordas que eu estou passando o cursor aqui por cima. Essa água evapora, ficando apenas o sal. Então todo bolaine é um lago de sal em potencial. Em Ezequiel 47:11 diz o seguinte: mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o rio que vem do trono, o rio que vem do templo, ele vai direto para o Mar Morto. E toda essa região de bolaines, toda essa região que são charcos, que são pequenos pântanos, onde tem umas plantas aquáticas, isso aqui não vai ser, como diz o texto, coberto com água doce. Essa parte aqui vai ser deixada para o sal, porque o que vem do trono, o que sai do trono, conforme Ezequiel 47, verso 1, ele vai direto para o Mar Morto. Então, o charco, toda essa parte lateral ao Mar Morto vai ficar como está, salgado, e vai ser pântano, continuar sendo pântano. Uma comparação com as pseudo-profecias, nós temos Ezequiel 47:1, como nós falamos no início. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral, por debaixo da porta da casa para o oriente. Então, as águas elas saem
lá do trono e vai descendo em volume de água, como nós vimos no Negev, até chegar ao Mar Salgado. Esse texto assegura que as águas não aparecerão no Mar Morto, mas virão do templo. Outra comparação também que nós temos a fazer é que é a distância. Aqui eu tenho o Domo da Rocha, onde vai ficar e ficou o Templo de Salomão, ficou o Templo de Ezequiel, o Templo de Herodes, e essa é a direção do Mar Morto. Então a água vai sair desse ponto aqui, onde no milênio, de onde o Senhor Jesus vai reinar, daqui do trono, vai descer até o Mar Morto, em uma distância aproximadamente de 42 quilômetros, mas você tem, a depender da via, você pode fazer em uma jornada menor. Mas de qualquer sorte, você tem em torno de 1 hora de tráfego, de trajeto de água, de volume d'água, do Domo da Rocha, onde vai ficar o templo, quando o Senhor Jesus vier implantar o seu reino messiânico, até o Mar Morto. Aqui para cima nós temos o Mar da Galileia e aqui o Rio Jordão. Então a distância do templo até o Mar Morto gira em torno de 40 quilômetros em 1 hora de percurso de carro. À medida que as águas venham fluindo do templo, ela mesma vai criar seu roteiro, seu caminho, e ela não vai necessariamente percorrer a estrada, ela vai fluir por terrenos que sejam mais fácil a fluidez da água. E essa fluidez, à medida que a água desce para o Mar Morto, que é o local mais profundo da terra, mais baixo da terra, ele vai percorrendo, fluindo e aumentando a velocidade à medida que vai descendo em direção ao Mar Morto. Considerando a velocidade das torrentes do Negev, que dá em torno de 3 metros por segundo, as águas do trono chegariam ao Mar Morto em torno de 2 horas e meia, porque à medida que ele desce, a velocidade da água vai aumentando também. Isso aí é engenharia de fluidos. Quem fez engenharia, que conhece um pouco disso, sabe que à medida que você faz a inclinação em um terreno, a velocidade da água aumenta. Só esse detalhe também nega a possibilidade de quibolanes, que acontece nessa região aqui lateral e nessa região aqui lateral, venha a ser da profecia. Pelo contrário, o que Ezequiel diz, que aqui vai continuar sendo charcos e pântanos e salgado, não terão vida. A água vai sair do templo e vem até o Mar Morto. Só para a gente ter uma ideia um pouco mais com um diagrama, eu fiz esse diagrama aqui para que a gente possa entender um pouquinho. A profecia mediu a profundidade e não a largura do rio. Quando algumas pessoas explicam essa profecia, eles dizem que Ezequiel andou 1000 côvados, depois andou mais 1000 côvados, e andou mais 1000 côvados, e andou mais 1000 côvados, fazendo 4000 côvados. Na verdade, não. Esses comprimentos não são somados, não são apensados um ao outro. Pelo contrário, se você vê a cana, a corda de medir, ele só tinha 1000 côvados, não tinha 4000 côvados. Então, o que Ezequiel está falando não é a medida da largura do rio, e sim a sua profundidade. Porque na primeira vez que ele pega esse barbante da margem do rio, desse rio até andando à frente até chegar a esses 1000, segurado na corrente, na corda, ele diz que as águas chegou aos artelhos, ou seja, cobrindo os dedos do pé. Ele volta para a margem e depois, quando volta para a margem, o anjo diz assim, vai de novo, e ele vai outra vez, e ao apontar 1000 côvados, ele chega com a água no joelho. Então você vê que a água está subindo. O que Ezequiel está fazendo não é medir o comprimento das águas, mas sim a sua profundidade. E quando a gente mede a profundidade, a gente também tem uma outra variante aí bem interessante que vamos ver.
né? E ele volta com água no joelho até a margem. E depois o anjo diz assim, vai de novo, e ele vai e a água dá nos lombos e volta para a margem. E mais uma vez, com o mesmo barbante de 1000 côvados, ele avança de novo da margem até onde 1000 côvados vai. Nós temos 1000 côvados em torno de 45 a 50 metros. A gente vai utilizar o comprimento de 45, que é um dos mais aceitos. Então ele vai até 45 metros, 450 metros, que é o tamanho do barbante. E quando chega lá pela última vez, ele não consegue, porque a água está bastante profunda, então ele está medindo a profundidade. A água está bastante profunda a ponto dele não conseguir bater o pé no chão. E aí ele volta e entende que a água está na sua maior profundidade. Então, um rio que vai sair do templo, ele vai chegar a uma altura, a uma velocidade tal, e um volume de água tal, que a sua altura de profundidade é maior do que um homem, foi maior do que Ezequiel. Como um judeu tem em torno, da época de Jesus, tem em torno de 1,60 m, né, de altura, essa é a medida mais aceita, ele então, nós podemos entender que basta 1,70 m ou 1,80 m para ele não conseguir mais tocar o pé no chão. E aí vamos adotar esse 1,80 m como sendo o local de maior profundidade. Então, um local de maior profundidade, você tem aqui os 1000 côvados que ele avançou, onde chegando aqui com 450 metros. Então, 450 metros, chegamos até o local de maior profundidade do rio. Podemos então projetar que, sendo aqui o local de maior profundidade, se eu for até outra margem, eu vou ter mais 450 metros aqui. Então, eu tenho um rio de largura de 900 metros, com um local mais fundo de 1,80 m para cima. Então, através desses números, eu consigo então calcular, por exemplo, aproximadamente a largura do rio e a sua profundidade, que a sua profundidade, o local mais fundo, Ezequiel não conseguiu colocar o pé no chão. Ou, como nós dizemos aqui no Brasil, não conseguiu dar pé, o pé não tocou na areia e ele retornou. E aí nós temos o seguinte, particularmente não vejo como com base teológica, bíblica, de que os Bolanes seja o cumprimento dessa profecia de Ezequiel 47. Por quê? Porque os Bolanes e toda a região lateral do Mar Morto, ela vai ser deixada para o sal e charco, né? Ou seja, local pantanoso e salgado. E o rio que desce do templo, ele vem um volume de água muito grande, porque quem já esteve lá no Mar Morto, eu já tive, a quantidade de água é 30 vezes maior do que a quantidade de sal, é 30 vezes maior do que a quantidade de sal que nós temos aqui em nossas praias, ou seja, 30% da água é salgada. Por isso que aumenta-se a densidade da água e por isso você não consegue afundar. Tanto é que quando você chega em um local lá do Mar Morto, qualquer local onde tem salva-vidas, tem estruturas muito boas, nós somos avisados para não abrir os olhos. Se porventura cair um pouco de sal nos olhos, que saia correndo de dentro da água para lavar os olhos em água corrente, porque isso pode causar dano no globo ocular, na visão, e ser bastante prejudicial. De maneira que só o rio que desce lá, você vai ter em torno de 900 metros de largura, uma profundidade a partir de 1,80 m, considerando que a média de altura de um judeu da época em torno de 1,60 m, na época de Cristo em torno de 1,60 m, quando tinha assim, uma pessoa alta, pensava-se em torno de 1,70 m,
mas 1,60 m é o mais aceito. Então, para não bater pé no rio, ou seja, não conseguir colocar o pé no fundo do rio, basta que o rio tenha 1,80 m corros. E isso em volume de água, com 900 metros de largura e com uma profundidade de 1,80 m, aqui você tem um volume de água por segundo muito grande. Não precisaria que hoje começasse a dar um pouco de água de Bolanhos para que a profecia de Ezequiel venha se cumprir. Definitivamente eu concluo, como teólogo que sou, e pelo que eu vi lá e pelo que eu estudei e medi, que não tem como os Bolanhos serem profecia cumprida. Então, uma coisa que eu peço vocês tenham cuidado, é que vejam com calma, vejam com cuidado, porque de repente vai uma pessoa que lê algo assim, vai para o púlpito dizendo que a profecia de Ezequiel está se cumprindo, quando na verdade não está. Isso, como as torrentes do Negev, acontecerá em uma velocidade muito rápida, e assim que as torrentes do rio da purificação que sai do trono forem abertas, haverá sim um volume de água muito grande, em uma velocidade muito grande, que em torno de 2h30, 3 horas ou talvez um pouco mais, esse rio chegará e cumprirá os 42 quilômetros, 40 quilômetros de distância entre o templo e o Mar Morto. Na verdade, o que eu percebo é que é uma sede muito grande de ganhar views, ganhar visualizações, ganhar likes, para poder então fazer com que seu canal cresça e, consequentemente, eles sejam monetizados e ganhem. E a respeito disso, nós temos a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3, que diz justamente isso, que farão de vós comércio, farão de vós mercado, para que eles possam se enriquecer. Todavia, isso já estava escrito a respeito disso, que muitos farão comércio de nós, daqueles que se permitirem fazer, mas o que eu oro a Deus é que vocês esquadrinhem tudo, inclusive isso que eu estou dizendo, façamos como os bereanos, que Paulo falava, e eles iam para as Escrituras para ver se aquilo que Paulo falava estava condizente, estava em coerência com as Escrituras. Se não, eles abortariam Paulo, tenha certeza disso, como abortou vários outros que tentaram chegar aos bereanos e colocar uma doutrina nova. E a própria palavra diz que mesmo que anjos venham e nos sinalizem uma doutrina ou uma pseudo-verdade ou algo que não seja verdade para todos nós devemos rejeitar isso, até anjos. Então, esse é um ponto. As profecias vão se cumprir, sim, como tem se cumprido, inclusive a volta dos judeus que para a sua terra, que começou em 48 e até hoje tem judeu do mundo todo voltando. Há uns 4 anos atrás, inclusive, judeus etíopes, voltaram para Israel. Um avião de Israel mandou buscá-los, trouxeram para Israel e deram casa, deram trabalho, deram sustento para que mais uma tribo voltasse para Israel. Então isso é fato, você pode olhar aí na internet, você vai ver o avião dele chegando em Tel Aviv, no aeroporto de Jerusalém, aeroporto Ben Gurion, e ele sendo recebido por judeus que já moraram e viveram em Israel por toda a sua vida. Então as profecias vão ser cumpridas. Não precisamos de forma nenhuma acelerar. Se estamos acelerando, basicamente é por isso, por querer views. São mentiras. Qualquer pessoa que já foi a Israel mesmo, agora uma pessoa acadêmica, uma pessoa com uma consciência séria, com fidelidade com aquilo que ele vê, ele pode
inclusive falar a respeito disso. Então não acreditem nesses canais, porque assim como eles fazem a respeito disso, que pode ser facilmente provado, outras coisas então eles também fazem muito piores, e isso tudo para ganhar uma única coisa, que são views, a monetização dos seus canais. Nada mais, nada menos além disso. Fiquem com Deus, Deus abençoe e que Ele complete tudo aquilo que eu não tive competência de falar para vocês. Deus abençoe.